aí, galera do canal Oi Oi Oi, pronto aqui para mais um vídeo no canal. Antes de falar do tema de hoje, vou fazer aquela, vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, deixar comentários nos vídeos do canal, isso é importante para a relevância do mesmo, dar like e dislike e seguir a gente no Instagram, no @canal Oi Oi Oi. É lá no Instagram que eu faço a propagandinha todo sábado, quando os vídeos são colocados no ar. E lembrando aqui que os vídeos entram no ar todo sábado, 3h30 da tarde, o horário aqui da Holanda. Bom, vamos lá para o tema de hoje. Acho que foi no ano passado eu fiz vivendo na Idade Média, como as pessoas viviam na Idade Média. Bom, eu resolvi ir mais para trás no tempo e falar como as pessoas viviam no período do Império Romano. A meu ombro, sobe e desce. E bom, como era viver aí no período do Império Romano? O Império Romano foi um dos maiores impérios que tivemos aí da civilização. O Império Romano, ele tinha terras que iam de lá da Turquia, aí se estendia por boa parte da Europa. O centro, o comando do Império ficava em Roma, lá na Itália, e se espalhava pela Península Ibérica, França, parte da Alemanha, aqui mesmo na Holanda, e tinha na Inglaterra. O Império Romano chegou até a divisa, até a fronteira da Inglaterra com a Escócia. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Então, e sem contar que o Império Romano também tinha terras no norte da África, ali, Egito, Tunísia, Argélia, parte do Marrocos, ali tudo era Império Romano também. Tudo isso, acho que totalizava mais ou menos 7 milhões de metros quadrados de domínio romano. Porra! Tudo isso? Tudo para o imperador cuidar. Mas, assim, antes, uma curiosidade, antes de ter o Império Romano em si, houve um período de Roma aí, que Roma foi república. E foi, creio eu, que foi neste período da República Romana que se consolidou o Senado. Então, os senadores, o Senado, como conhecemos aí na política mundial, se consolidou nessa época aí da República Romana. Aí depois é que a República Romana assim, não deu certo, alguma coisa não deu certo lá para ser república, então eles optaram pela monarquia e foi a monarquia aí dos imperadores. Então temos os imperadores famosos aí, o Júlio César, que é o mais famoso dos imperadores romanos. Tivemos o Nero, aquele que tocou fogo em Roma. Tá pegando fogo, bicho! Tivemos Calígula, o Calígula, que nomeou senador o seu próprio cavalo e tinha lesco-lesco com a própria mãe e com a própria irmã. O Calígula. E tivemos outros também, o Marco, acredito o nome dele, Marco Antônio ou Marco Aurélio. Um deles dois teve um romance com a Cleópatra. A Cleópatra foi da última dinastia de faraós do Egito. Enfim, e como era viver, como a população vivia
dentro desses 7 milhões de quilômetros quadrados que compreendiam o Império Romano. E sim, o Império Romano, ele, ao longo do tempo, ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Ocidente teve o seu final no ano de 476 d.C. A partir daí começou a se originar a Idade Média aqui na Europa. E o Império Romano do Oriente, que também passou a ser conhecido como Império Bizantino, que era reinado aí pelo rei, passou a ser reinado pelo rei Rei Constantino. O rei Constantino reinava aí a parte do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que compreendia aí boa parte da Turquia, e esse império foi até 1453, anos antes aí dos portugueses ir lá encher o saco no Brasil. Uns aninhos antes aí de 1500. Então você vê que não faz tanto tempo assim. Se a gente for contar por tempo, tem pessoal que fala que a Cleópatra está mais próxima da invenção do iPhone do que a construção das pirâmides do Egito. Então imagina vocês o fim do Império Romano em si, né? Então não tem nem tanto tempo assim, só uns séculos atrás. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Mas bem, agora sim eu vou falar de como vivia, de como era dividida a sociedade, como era viver aí no Império Romano. Bom, a sociedade no Império Romano era dividida entre patrícios, plebeus e clientes, e os escravos. Os patrícios eram a elite do Império Romano. Eu sou rica! Eram dos patrícios que saíam os políticos, iam sair os senadores, os imperadores. Eram dos patrícios que saíam a camada, a elite do Império Romano. E como viviam os patrícios? Bom, os patrícios, eles viviam ou em vilas no interior. As vilas eram grandes fazendas, tá, do Império Romano, e tinham as casas também. Eles tinham as casas nas cidades, em grandes cidades aquela época. Os patrícios moravam em casas grandes chamadas domos. Essas casas, geralmente, elas tinham água aquecida, lembrando que era aquecimento por caldeira, então eles tinham escravos para fazer isso. Enfim, essas casas, elas tinham piscina e tinham um pátio central nessas casas com um átrio. Pelo que parece, a maior parte das janelas dessas casas, das domos, elas davam para esse pátio central, tá? Os filhos dos patrícios. Bom, os filhos dos patrícios, seja menino ou menina, eles estudavam até a puberdade. Eles tinham professores que ensinavam eles a ler, acho que ensinava matemática, enfim. Mas no Império Romano, as mulheres tinham muito pouquinho de direito. Eu não aceito! Isso incluía meninas, incluía mulheres, elas tinham muito poucos direitos. Então, as meninas, elas estudavam só até aí o início da adolescência, a parte da adolescência, porque
logo em seguida elas já se casavam. Então as meninas se casavam até mesmo por volta de 12 anos, de 14 anos. As meninas se casavam com rapazes mais velhos, muitas vezes, e o prosseguimento da educação só era garantido para os rapazes mais velhos, né? Os meninos, depois da puberdade, eles podiam continuar estudando. Então, os meninos, depois da puberdade, o que eles estudavam? Eles estudavam literatura clássica, romana, estudavam retórica, porque era esperado que esses meninos aí mais tarde se tornassem ensinadores, se tornassem os futuros imperadores aí do Império Romano, ou administradores de cidades grandes aí do Império Romano, porque nessa época o imperador, embora ele tivesse todo o domínio do Império Romano, ele tinha que dividir a tarefa, porque se ele estava lá em Roma, ele não tinha muito como controlar o que acontecia em Jerusalém, ele não tinha muito como controlar o que acontecia na época na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, ou ele não tinha muito como controlar o que acontecia na França, então precisavam de administradores locais também para fazer a gestão desses lugares. E agora falando dos plebeus. Bom, os plebeus eram os pobres, né? Pobreza pega. É a galera mais pobrinha. Os plebeus também, a maioria dos plebeus, eles moravam nas cidades, eram comerciantes, a maioria dessas pessoas, e os plebeus moravam em lugares chamados insulae. Insulae significam ilhas e insulae são os prédios. Sim, os plebeus já se aglomeravam em prédios naquela época, prédios pequenos. Você vê que pobre já sofria desde sempre. Os plebeus moravam nesses prédios pequenininhos. E, geralmente, embaixo desses prédios tinha comércio. Então, eram a maioria dos plebeus, eles eram comerciantes. Tinha lá o seu comercinho, tinham uma taberna, vendiam lá comida, né, para vender o trigo, vendia, sei lá, vasos que colocava azeite dentro, vendia azeite, enfim. A maioria dos plebeus eram comerciantes. Os clientes, a classe, vamos dizer assim, a classe social dos clientes era a classe que prestava serviços. E acredito eu, assim, que como prestação de serviços, vamos incluir aí, por exemplo, carpinteiro. O pai de Jesus, José, ele era carpinteiro. Então, acredito eu que ele fazia parte da classe social dos clientes, né? Que prestavam serviços para as pessoas lá em Jerusalém, enfim. E os escravos, tá? Os escravos, eles faziam o trabalho braçal, o trabalho pesado. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Era feito pelos escravos. Porém, gente, nessa época, o conceito de escravidão era mais por conceito de pagamento de dívida, tá? Era a escravidão por dívida. Vim buscar o dinheiro do aluguel. Não tinha esse conceito da escravidão por cor de pele e nem o comércio de escravos. Então, uma pessoa se tornava algumas vezes escrava da outra por dívida
de dinheiro, dívida de jogo, porque já tinha jogatina nessa época, ou alguma coisa por dívida de jogo. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Ou também por roubo, por exemplo, a pessoa roubava alguma coisa de alguém, então a forma de pagar essa dívida era você se tornar escravo da outra pessoa, para ir pagando essa dívida que você contraiu com essa pessoa. E os filhos dos escravos nasciam já escravos também. Então, eles trabalhavam aí faziam os trabalhos para as pessoas em forma de escravidão, tá? Expectativa de vida e como era ser criança e adolescente aí no... Assim, ó, e os escravos eram os professores dos filhos dos patrícios. Mari, você não abriu o caderno, não está escrevendo, por quê? Porque eu não tô afim. Tá, gente? Era eles que ensinavam, os escravos que ensinavam os filhos dos patrícios a ler e a escrever. Agora, sim, como era a limpeza, assim, o saneamento na época aí do Império Romano? Péssimo, era péssimo o saneamento básico na época do Império Romano. Dentre a camada pobre, bom, não tinha o banheiro dentro de casa naquela época, então os dejetos eram jogados na rua. Sim, gente, o cocô, a bosta e o xixi eram jogados na rua. As pessoas, assim, expectativa de vida não era muita não, por volta aí de 30 anos, mesmo entre a camada dos patrícios, a expectativa de vida não era boa. Mudar para melhor, com certeza, que ele tinha mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Uma forma de controlar, assim, né, de fazer um saneamento, um cuidado maior com a saúde, eram os termas. Então, nas cidades, tinha sempre um terma, que era onde lá que todo mundo ia tomar banho. Então, lá nesses termas, você tinha banhos com água quente, através de caldeiras, e quem fazia esse trabalho de colocar a lenha lá para esquentar a caldeira para ter água quentinha? Os escravos. Então, tinha água quente, tinha água fria, as piscinas lá, tinha sauna já nessa época, não obviamente uma sauna como a gente tem hoje em dia nos lugares, mas uma forma mais primitiva lá de sauna a vapor que as pessoas podiam utilizar. Até mesmo os plebeus, eles podiam frequentar essas termas. Escravos, eu não sei como que fazia o esquema aí para tomar banho, mas plebeus e patrícios podiam frequentar as termas, e nessas termas também era onde os patrícios costuravam lá os seus acordos políticos. Eles costumavam também fazer política durante o banho nessas termas. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não... Bom, medicina no Império Romano não era um forte. A medicina no tempo dos gregos era muito considerada, era muito forte, e foi a medicina que conhecemos assim hoje em dia, foi uma coisa implantada pelos gregos. Só que a medicina na época do Império Romano não era uma coisa lá muito forte, porque a maioria dos médicos
do Império Romano eram também escravos, tá? Eram escravos ou pessoas que vinham de outros lugares aí, dominados pelo Império Romano. Por exemplo, vinha alguém da França, alguém da Espanha, alguém da Alemanha ali para a região de Roma, por exemplo. Médicos, enfim, médicos não eram vistos com bons olhos pelos romanos. Não, você é burro, cara, que loucura. E como que eles faziam para tratar as coisas? Era na base do chazinho. Aqui na Holanda, os médicos de família, eles fazem a coisa na base do paracetamol. Que tristeza. No Império Romano era na base do chazinho. Médico, essa época, era uma categoria de segunda classe no Império Romano. Pois é, coitados dos médicos. Bom, casamentos. Os casamentos, nessa época do Império Romano, vamos dizer assim, entre os patrícios, não era romântico, tá? E lhe serei fiel. Que Deus me ajude. Não sei se entre os plebeus tinha, porque geralmente ele era a camada mais pobre, então não tinha que dividir riquezas porque eram pobres. Pobre! Mas, dentre os patrícios, era mais uma coisa de acordo, assim, ele tem uma propriedade X, vai casar com a minha filha, que tem, assim, eu tenho a propriedade X também, então junta as propriedades, fica rico, enfim. E as pessoas se casavam assim. Ser criança e adolescente no Império Romano. Bom, como eu já falei aqui, os filhos dos patrícios, eles estudavam. As meninas até mais ou menos o início da puberdade e os meninos continuavam os seus estudos. Entre os plebeus eu não sei se eles estudavam, tá, gente? Não consegui ver essa informação, não sei se eles estudavam. Geralmente acho que eles ficavam ajudando o pai no comércio, ou a mãe em casa, no caso fosse uma menina. Mas assim, nessa época, o índice de crianças abandonadas era muito grande. Não se mete com criança, não! No Império Romano. Por quê? Se nascia alguma criança com deficiência, elas eram abandonadas. Nessa época, não sei como que era o índice assim, de nascimentos de crianças com deficiência, porque a medicina não era tão avançada. E eles já tinham assim um desprezo por médicos, então não dava para saber. Mas as crianças que nasciam com deficiência eram abandonadas, isso incluindo meninos, e meninas também eram abandonadas. Por quê? Porque naquela época, ter um filho menino era bom, eles consideravam muito bom e muito próspero ter um filho menino, porque era o menino que ia garantir a linhagem da família. Eu não aceito! Então, por muitas vezes, as meninas eram abandonadas ao Deus dará, e não se sabia o que acontecia com essas crianças deficientes e com as meninas, porque também não sei se tinha, vamos dizer assim, orfanatos para tomar conta dessas crianças. Acredito que existia. Eram tempos difíceis para a criança que nascesse deficiente ou nascesse menina numa família aí do Império Romano. A não ser que essa menina nascesse aí na classe dos patrícios, que era gente, era gente rica, então dava para criar uma menina aí.
dentro dos patrícios. E vamos agora falar de segurança. Ei, ei, DJ para o som, DJ para o som, segurança, segurança. Bom, segurança na época aí do Império Romano era cada um por si, porque não existia força policial. Essa época não tinha polícia, então era cada um por si e você que se virasse. Ó, a meu ombro, ó, sobe e desce. Sobe e desce. Se você quisesse ter uma segurança para você. Então, plebeus geralmente não tinham como ter segurança, porque não tinha como estar pagando esse pessoal para vigiar comércio, essas coisas, porque existiam roubos, obviamente, já nessa época. Então, plebeus não tinha dinheiro para ter uma segurança particular. Geralmente, quem tinham essas seguranças particulares eram os patrícios, o imperador, né, os administradores aí não vamos dizer, não sei se é termo colônia, os administradores aí dos outros locais aonde tinha Império Romano. Então, esse pessoal, eles faziam a sua própria segurança. Nero, ele costumava sair nas noites aí, por Roma, ele saía disfarçado. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. E ia para os lugares mais pobres aí de Roma, disfarçado. Ele costumava sair junto com a sua segurança, aí com os seus capangas, os seus seguranças. Nero saía pelas noites de Roma e arrumava sempre treta pelas noites aí de Roma. E também tinha arruaça já, viu? Tinha arruaça, na época de Roma, já tinha gente baderneira, já tinha os patrícios aí, os playboyzinhos, que saíam pelas noites de Roma, fazendo arruaça, e inclusive isso incluía estupro coletivo de prostitutas pelas noites de Roma, tá? E talvez outros lugares aí onde vigorava aí o Império Romano. Então, os filhos dos patrícios também causavam já naquela época, tá? E o que mais posso falar aqui sobre o Império Romano? Bom, o lazer dos romanos naquela época era ir ou nos circos máximos, tá? Os circos máximos eram as corridas de biga que aconteciam no Coliseu, e tinha a luta dos gladiadores. A luta dos gladiadores, gente, não era tão mortal como lá no filme do Gladiador acontecia, ou se você assistiu o filme do Ben-Hur, Spartacus. Os gladiadores, tá, eles se machucavam, mas não existiam essas lutas mortais com os gladiadores, até porque era uma profissão. Então, gladiadores, inclusive, se aposentavam, ensinavam outros jovens a ser gladiadores, enfim, não eram lutas tão sangrentas assim, como se aparenta ser lá nos filmes que a gente assiste. Spartacus, Ben-Hur, o próprio filme do Gladiador, enfim, porque isso era uma profissão e eles ensinavam os outros jovens a serem gladiadores. E teatro. O teatro, nessa época do Império Romano, seguia os mesmos moldes do teatro grego. Então, era lá ao ar livre, tinha o teatro de arena, enfim, seguia os mesmos moldes do teatro, tá? E a última coisa que eu vou falar aqui sobre o Império Romano. Religião. A religião, na época do Império Romano, era politeísta. Então,
as pessoas acreditavam em vários deuses e deusas. Assim como na época da Grécia, a religião do Império Romano teve essa religião politeísta, que acredita em vários deuses, teve influências dos fenícios, influência dos gregos e influência também dos povos que eles iam conquistando. Então tem influências pagãs aí, dos povos celtas, dos povos bretões, os ibéricos, os germanos. Então o Império Romano ele foi também adquirindo essas influências desses outros povos aos quais eles conquistavam. O Império Romano, não impunha, no caso, não, vocês vão ter que seguir, vão ter que acreditar nos deuses que a gente acredita aí. Eles não impunham a religião politeísta que eles seguiam, que não tinha um nome aí. A religião dos deuses aí que eles seguiam, eles não impunham para os povos que eles conquistavam. Apesar disso, eles pegavam influências desses povos aí que eles conquistavam, tá? E, por último aqui, deixa eu lembrar aqui também, gente, do que eu vou falar, um pouquinho mais por último aí, tá? A religião, o cristianismo, quando chegou nessa época aí, Império Romano, ele foi proibido, tá? Acho que foi a única religião assim que o Império Romano não simpatizou na época. Eu vou ficar que mostra, meu amor. E aí, vai pular pra cima. O cristianismo, quando começou, foi proibido. Era proibido praticar cristianismo no Império Romano, mas mesmo assim, os cristãos faziam reuniões escondidas em assembleias, tá? Essas assembleias, em grego, ficaram conhecidas como eclésias. Essas eclésias, de eclésia que vem o nome igreja, inclusive, tá? Então, essas eclésias, assembleias, aconteciam às escondidas, e foi só na época aí quando acabou o Império Romano, assim vamos dizer, o Império Bizantino em 1453, era o Constantino IV. O primeiro Constantino, foi o primeiro Constantino aí, ainda no início, acho que em 313 depois de Cristo, o primeiro Constantino que teve, ele, vamos dizer assim, ele legalizou o cristianismo. Então, aí parou a perseguição religiosa para os cristãos, e depois disso, acho que foi um outro Constantino, não sei se foi outro Constantino, peraí que eu vou lembrar aqui. Bom, não foi outro Constantino, mas foi Teodósio, tá? O Teodósio, em 380 depois de Cristo, aí ele tornou a religião cristã a religião oficial aí do Império Romano. Então saíram os deuses e entrou a figura de Deus e Jesus Cristo e Maria e José, enfim, o cristianismo, o catolicismo, como nós conhecemos até hoje. E é isso daí, pessoal. Eu fiz um resuminho básico aí de como era viver no Império Romano. E o que dá para perceber que, bom, não era fácil para quem era mulher. Porque, pelo que deu para perceber aqui, a mulher não tinha direitos. Quando elas se casavam, os maridos passavam a ser donos dessas mulheres.
Desgraçado! E sim, e também acho que em questão de vida política, só quem podia ser político eram os patrícios, só os patrícios podiam ser senadores, embora, acredito eu, que os plebeus pudessem votar. Não é muito certeza, mas acho que os plebeus podiam votar, assim como os patrícios, mas só quem participava da vida política no Império Romano eram os patrícios. E é isso daí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre os programas mais duradouros da TV brasileira. Programas que estão aí no ar desde sei lá quando e existem até hoje. É desse assunto que eu vou falar no próximo vídeo do canal, tá? E para vocês, um beijo e fui, nada. Mentira! Tenho que falar de novo para vocês se inscreverem no canal, like e dislike, ativar o sininho da notificação, deixar comentários nos vídeos do canal e o nosso perfil no Instagram, o @canal Agora sim é beijos e fui, tá bom, pessoal?